Salve peixeiros, como estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um registro do canal SFC Raiz, depois de um longo recesso de Copa do Mundo, depois de um sonho aí de um mês, vendo grandes partidas de um futebol mesmo de verdade padrão FIFA mundial. Agora voltamos à realidade, voltamos esse sonho para conviver com o Santos Futebol Clube, mais uma vez passando um ano sobrevivendo na Série A, e pelo andar da carruagem vai ser difícil a gente sair dessa sina que vem sendo marca registrada do clube nos últimos tempos. Meio da tabela para baixo e lutando para não cair mais uma vez, como aconteceu em 2023. Rodada de abertura do segundo turno, sim, porque a partida diante do Botafogo na semana passada foi o desfecho do primeiro turno, em que perdemos por 3-2 e que hoje, infelizmente, tropeçamos mais uma vez, como aconteceu na partida da semana passada, pelas próprias pernas, pelos nossos próprios erros. E dessa vez de um jeito até mais preocupante, que uma partida dentro de casa, diante da pior equipe do campeonato, e já acho que classificada já para a Série B 2027, a Chapecoense, cuja única vitória foi justamente em cima do Santos na estreia do primeiro turno e que aprontou mais uma vez diante do Peixe. Não, corrigindo, acho que nós aqui aprontamos para nós mesmos de novo e com os nossos próprios erros novamente. A equipe jogando bem, superior durante todo, ou mais ou menos a maior parte da partida, ou na parte mais importante, né, em que é o único momento em que a Chapecoense teve que correr atrás e que foi um desligamento total, um apagão injustificado desse time do Santos, né, que no segundo tempo vencia por 1-0, no primeiro tempo totalmente superior, não conseguia a Chapecoense passar do campo de defesa, tendo apenas um atacante na linha de ataque, com todo o resto do time, com uma linha de 5 no meio do campo, com outra linha de 4, e que o Santos, né, uma equipe que não consegue, né, ter essa capacidade de propor o jogo, ou pelo menos resolver de uma vez por todas, vou fazer valer essa superioridade em termos de posse de bola. A equipe ainda tem essa dificuldade exatamente no que diz respeito das finalizações hoje. O que pese a melhora, né, visível, realmente proporcionada pelo treinador Cuca, em comparação que vinha apresentando na rodadas anteriores do primeiro turno, a equipe ainda peca nas tomadas de decisões da última bola. E tanto que hoje, com o retorno do Neymar e do Gabigol, foi somente o Neymar hoje que fez o goleiro adversário trabalhar. Enquanto que do resto do time, das finalizações do Benjamin ou da tomada de decisões erradíssimas do Gabigol na última bola, por exemplo, a equipe te decepcionou. Precisou o Neymar, mesmo com todas as críticas que o país inteiro tem em relação a ele depois das atuações da Copa do Mundo. Ele retornou, mesmo com o vício compulsivo dele de jogar pôquer. Não tem outro hoje nesse time do Santos que consegue dar bolas de profundidade como ele. E que, na presença dele, aí vale talvez um destaque, e que não quero que interprete isso como seja uma crítica, que com a presença dele, é nítida a diferença do Neymar em campo ou um time fora, com o Neymar não estando em campo, como aconteceu contra o Botafogo, por exemplo. Em termos de última bola, dá a impressão que a equipe, por exemplo, com o Neymar em campo, desiste de ser um pouco mais coletiva ou pelo menos de arriscar mais. Uma equipe que não é encorajada muito com o Neymar, quando o Neymar está em campo, de tomar a iniciativa, de tomar atitude. O Barreal, por exemplo, que fez um golaço na partida passada, se limitou exclusivamente apenas das assistências para o Neymar, sabe? Enquanto que do resto do time hoje não arriscou tanto, ou pelo menos deveria arriscar mais, como aconteceu na partida lá do Engenhão. Não que seja uma crítica, mas essa é uma diferença, um detalhe que talvez poucos possam perceber com o Neymar e sem o Neymar. E é isso que hoje deu para perceber, né, especialmente no primeiro tempo, quando o próprio Ney já tinha feito uma finalização, fez o goleiro trabalhar e depois abriu o marcador com uma tabelinha depois dentro da área, encorajou a equipe a fazer isso. E aí veio o desligamento, o apagão injustificável, uma equipe que talvez tenha pensado que a bola tinha saído da linha de fundo, mas não dá para aceitar uma equipe totalmente desligada, achando que a bola tinha saído e não ter dado o combate num gol bobo
ridículo, né? E não dá para acreditar apenas a falha do Ilharão, que estava, por exemplo, já cansado, uma falha total do time, e aí uma infelicidade do João Ananias, que estava fazendo uma partida excelente, anulando o atacante deles, o Bolazzi. Todas as bolas do mano a mano ele ganhava de cabeça e acabou fazendo gol contra, dando aí mudando completamente uma partida que parecia nas nossas mãos. E aí vale uma crítica em relação ao Cuca, mesmo ele tendo dado um padrão melhor para esse time em termos táticos, né? Falta, acho que um tempo melhor para ele perceber quando uma equipe adversária está substituindo, vendo uma progressão melhor, percebendo que, por exemplo, o meio de campo já estava cansado, ele demorou demais para tirar o Ilharão, para tirar, por exemplo, o Igor Vinícius, que estava fazendo uma partida ruim em termos de passe, de assistência, justamente para as regulações que podia fazer junto com o Benjamin, com o Gabriel Bontempo do lado direito. Ele saiu justificadamente vaiado. E o Cuca, acho que realmente o fator que se pode criticar com ele é esse tempo de poder substituir, de mexer no time, que ele realmente pode se acreditar a ele esse momento que a gente perdeu, né, com um jogo praticamente na mão. E ainda teve que depois correr atrás para não sofrer uma derrota dentro de casa. Um lance aí que depois teve a assistência do Cabalheiro, que participou do lance que culminou no lance do pênalti, sabe? E demorou para tirar o Ilharão, poderia ter colocado o Christian Oliva mais cedo, demorou inclusive para colocar o Gabriel Menino, que está pedindo passagem, que tomara que ele não se lesione novamente, porque está demonstrando vontade de se ganhar titularidade no lugar do Igor Vinícius, por exemplo. E aí o Gabigol, uma decepção total que se espera dele pelo prestígio que ele tem. Não dá para ele ter as tomadas de decisões ruins que ele tem durante a partida, mesmo sendo um centroavante, um cara que vai buscar, que tenta justamente participar, mas que na tomada de decisão, na última bola, ele decepciona. E aí tendo que conviver com o Tassiano depois, mostrando um pouco mais de gás que o Gabriel poderia ter durante a partida, sabe? Depois tivemos o Rony, também vai na linha das finalizações displicentes hoje, por exemplo. Só o Neymar hoje fez o goleiro trabalhar. E única vez depois o Gabriel Menino, que talvez eu tenha deste elenco que tem uma atitude melhor em termos de finalização de longa distância, que essa equipe está precisando muito agora. Mesmo com uma melhora técnica, a gente vai precisar desse fator aí, desse recurso que o Cuca precisa botar na cabeça desse elenco quando joga uma equipe totalmente recuada, porque senão não vai adiantar a gente ter mais posse de bola, não vai adiantar a gente ter mais superioridade em termos de lances, fazendo a equipe adversária totalmente recuada, sendo que a gente não consegue canalizar isso em gols e eficiência, coisa que aqui do lado adversário teve, mesmo com as poucas chances que tiveram. Então é isso. Eu espero que isso não seja a tônica do Santos Futebol Clube nessa volta do Brasileiro. Antes que seja tarde demais, é melhor que o Cuca bote isso na cabeça do elenco, porque senão vamos continuar com esse drama que vem sendo a cena do Santos Futebol Clube. Mais uma vez agradeço, galera, pela atenção, pela compreensão, e vou, sim, em pese às dificuldades apresentadas, eu peço encarecidamente pelo seu apoio para poder produzir conteúdos desse espaço mais que 100% santista no momento crucial, né, que o clube apresenta dentro e fora de campo. Sim, tem momentos aí que eu ainda estou trabalhando para produzir os conteúdos que eu tinha prometido em relação a assuntos do primeiro turno, né, erros de arbitragem contra o Santos, e também falar um pouco mais a respeito da história e, enfim, né, desse momento político aí que vem ano de eleição. Então talvez seja uma coisa de contribuição reflexiva por associado santista, né, futuramente aí nos meses de eleição. Mais uma vez, obrigado. Santos sempre Santos. Valeu.